Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Diogo Ros e é um prazer ter você conosco mais uma vez para estudarmos juntos um assunto muito interessante que pertence a uma das doutrinas da igreja, outros dirão a um dos principais sacramentos da igreja, além do batismo em águas, a ceia do Senhor. Mas para entendermos melhor a ceia do Senhor, nós temos que partir de um texto que é o texto fundamental no Novo Testamento, que vai regulamentar esta questão da ceia do Senhor. Antes de entrarmos no assunto, eu convido você a inscrever-se aqui no canal, já deixar o seu like e também compartilhar sempre os vídeos, os estudos que aqui colocamos com seus amigos, para que assim a palavra de Deus se propague. Muito bem, então desta vez nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, como ela acontecia em Corinto. O texto base é o de a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, do versículo 17 até o versículo de número 34. Paulo recebeu uma comitiva de irmãos vindo de Corinto, trazendo a ele alguns problemas, algumas dúvidas e algumas questões que aconteciam na igreja de Corinto. Dentre as tais, era sobre a ceia. E nós vamos ver aqui que Paulo chega a dizer que quando eles se reúnam, ou melhor, o versículo 27, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Então Paulo está falando que esta reunião que estava acontecendo na igreja em Corinto era mais pior do que melhor. Quer dizer, não estava edificando, estava acontecendo algo errado. Bom, para melhor comentarmos, argumentarmos a respeito do que acontecia em Corinto, antes é preciso algumas notas aqui sobre a ceia. A ceia, como diz o verso de número 20, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. A palavra ceia aqui do original grego, deipinon, quer dizer jantar. Então isso sugere que a ceia na igreja do primeiro século, e principalmente ali em Corinto, ou em toda a igreja do primeiro século, ela geralmente se realizava à noite, porque esta palavra deipinon no grego, só pode referir-se a uma refeição que é à noite. Tá? Isso aqui é uma nota interessante. Uma outra nota que é bom aqui salientarmos, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão. Ora, partir o pão é uma referência para a ceia, mas é salientado em Atos que no primeiro dia da semana. Bom, então, segundo os melhores escritores, pais da igreja, confirmam que a ceia acontecia nos domingos, pois este era o dia em que os cristãos se reuniam para então celebrar este ato. Escritos de Inácio, Justino Mártir, Tertuliano, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitoriano e principalmente o pai da história da igreja, que era Eusébio, salientam de que os cristãos então se reuniam no domingo. Eu sei que talvez este meu comentário vai gerar outros comentários de pessoas que defendem
o sábado como um dia usado pelos cristãos primitivos, mas isso eu não gostaria de entrar nessa discussão agora. Isso pode ser tema para outro vídeo, mas segundo esses historiadores, esses pais da igreja, em seus escritos comentavam que o dia era o domingo por ter sido este o dia que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Muito bem, então era no domingo e também à noite. Claro que tem uma questão aqui do horário judaico para a contagem do dia, né? Uma vez que no sábado, ao pôr do sol, já contava como sendo o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Ainda também é sabido que em outros momentos da igreja, esta ceia, embora eu tenha dito que se realizava à noite, mas em alguns outros momentos ela também passou a ser usada em outros horários que não à noite, tá? Embora, na maioria das vezes, se realizava à noite, ou seja, as igrejas iam se adaptando mediante a sua localização, a sua cultura, enfim. Fica aqui essa nota, esse registro. É interessante também que é preciso diferenciar a ceia, como ela acontecia na sociedade de Corinto, na Grécia, como a ceia aconteceu no seu início e como ela passou a evoluir. Por exemplo, havia a ceia ali em Corinto, ela era chamada como uma festa ágape, uma ceia ágape, uma ceia de amor. E como funcionava? Esta ceia de amor, cada cristão, ele então trazia o alimento da sua própria casa. Eles traziam o seu alimento e comungavam, comiam todos juntos no templo ou nas casas em que funcionavam como igreja ali no seu nascedouro, nas obras missionárias de Paulo. Nós sabemos que não havia templos cristãos ainda construídos e muitos irmãos cediam as suas próprias casas, que passaram a ser como a igreja naquela cidade, no caso aqui, Corinto. Muito bem, então os irmãos se reuniam e cada um trazia o seu próprio alimento, a sua própria ceia. Acontece que havia muitas distinções na igreja em Corinto. Primeiras distinções. A primeira eram, na verdade, facções. Eram grupos fechados, uns que eram mais adeptos e simpatizantes de Paulo, outros de Cefas, ou seja, de Pedro, outros de Apolo e outros ainda de Cristo. Então, quando esses irmãos se reuniam para a ceia ágape, a ceia de amor, comer todos juntos do que era trazido, o pão e o vinho, alguns grupinhos que eram adeptos de Paulo não gostavam muito de se misturar com o grupo que era adepto e simpatizante de Pedro, e assim os de Apolo, e assim os que era de Cristo. E há quem diga que os de Cristo talvez o grupo mais complicado, porque não se submetiam aos apóstolos Pedro, Paulo e também a Apolo. Mas havia uma outra distinção ainda, que era a distinção social. Uns irmãos eram mais ricos, mais abastados. Então, eles traziam uma fartura maior de alimento, de vinho e de pão. Outros irmãos, por sua vez, eram ainda escravos. Eram irmãos de trabalho braçal, irmãos de trabalho muito simples e, por conseguinte, irmãos pobres também, que chegavam às vezes atrasados para a reunião, não traziam a fartura como os ricos traziam, de maneira que quando chegavam na reunião, muitos já tinham comido, estavam fartos e até Paulo vai usar uma expressão de embriagados. No versículo 21, ele diz:
Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Ou seja, aquele irmão mais abastado trazia, comia o que ele mesmo trazia junto com outros mais ricos, mais abastados, comendo a sua própria ceia, se apressando, não esperando os demais irmãos pobres chegar, de maneira que Paulo diz, assim, versículo 21, um tem fome e outro se embriaga. Então, irmãos mais pobres que chegavam às vezes mais atrasados ou não traziam a fartura que os ricos traziam, acabavam ficando com fome. Tanto que a palavra para fome, peinal no grego, quer dizer estar esfomeado. Quer dizer, vinha para uma festa de amor, para uma festa ágape, onde o objetivo era também comer, se alegrar, comungar, mas não comia, porque já não tinha alimento suficiente. Então veja bem, então essas festas de amor, ela virou mais glutonaria e embriaguez, a ponto de muitos irmãos se embriagarem. Tá? Agora vejamos, então, que esta festa ágape, ela foi distinguindo-se da Eucaristia, ou de uma festa mais ritual, ou de uma cerimônia, de um sacramento mais ritual do que uma ceia de amor entre os irmãos. Você já vai me entender, porque houve aqui uma transformação ao longo do tempo aqui na igreja de Corinto. Pelo segundo século da nossa era, já foi tão distinguida o que era a Eucaristia, ou como os protestantes, nós protestantes chamamos, de ceia do Senhor, para a ceia ágape, tá? Lembramos que, quando eu digo Eucaristia, é preciso salientar que no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. A palavra tendo dado graças é do verbo grego eucharisteu, tá? Eucharisteu quer dizer dar graças, ou em outro momento pode ser chamado, de acordo com a flexão, ele pode ser chamado de eucharistos, que quer dizer ser grato, dar graças. Então, a partir desse ponto, a cerimônia eucharistos, ou eucharisteu, ou como é comumente chamada Eucaristia, ou como se chama ainda entre nós evangélicos protestantes, como a ceia do Senhor, ela passou a ser distinguida, diferenciada da ceia de amor. Tá? Então perceba, não se perca aqui nessa explicação, parece meia confusa, mas tem diferença entre o que era uma ceia ágape, uma ceia de amor, e o que era, ou que passou a ter um cunho mais cerimonial, mais ritualístico, um sacramento, que é a ceia Eucaristia, ou a ceia do Senhor. Qual era a diferença? Paulo vai explicar no versículo de número 23, pois eu recebi do Senhor. Então Paulo recebeu a instrução de que esta cerimônia, ela recebeu a instrução do Senhor Jesus. Vai lembrar que o Senhor Jesus teve vários encontros com Paulo. Paulo recebeu revelações do próprio Cristo. Além de Paulo ter estudado com Gamaliel, em uma das melhores escolas rabínicas da época, Paulo também teve vários encontros pessoais com o próprio Cristo. Veja o privilégio que Paulo teve e as revelações que Paulo tinha acerca do Evangelho e acerca de detalhes acerca, então, da igreja do primeiro século. Então ele recebeu do Senhor a explicação que ele vai escrevendo no versículo 23 e 24, que assim como Jesus partiu o pão, tendo partido e disse, isto é o meu corpo, vai lembrar que nós não cremos na transubstanciação
como muitos, por exemplo, a Igreja Católica acredita que o corpo, ou seja, que aquele pão e aquele cálice passa a se tornar o corpo de Jesus e também o sangue de Jesus, no caso do vinho, não. Nós cremos que isso é apenas um memorial, é um ato simbólico que leva a lembrarmos do sacrifício de Jesus e também da sua ressurreição, muito mais aqui, claro, do seu sacrifício. Então, para reforçar então essa distinção entre a ceia ágape, tá? Quando os irmãos se reuniam para comer, para se alegrar, da Eucaristia ou da ceia do Senhor. Então temos duas ceias aí. Uma ceia de amor, quando os irmãos se reuniam para comer, e a ceia do Senhor, que é um ato distinto, respeitoso, que Paulo escreve então essa carta, colocando ordem nesta cerimônia, porque em Corinto ela estava bagunçada. Veja bem, então aqui eu posso trazer aqui para você alguns escritos, citações de Inácio, por exemplo, e também do Didarré, onde é sugerido que a refeição antecedia a Eucaristia. Veja bem, então, Inácio e o próprio texto do Didarré, ou Didaquê, como alguns preferem, vai dizer que a ceia de amor até podia existir, tá? Quando os irmãos comiam e se alegravam, tendo uma comum união, tá? Mas depois eles ainda poderiam participar da Eucaristia, ou seja, da ceia do Senhor, quando era ministrada então por um sacerdote, por um presbítero, por um líder da igreja no primeiro século, da comunidade local, onde ele ministrava o pão e o cálice como um ato mais respeitoso, fazendo menção e memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então isso é dito por Inácio, isso é dito pelo Didarré, também por Tertuliano, por Plínio, por Clemente de Alexandria, por Crisóstomo. Inclusive Crisóstomo menciona os dois aspectos como distintos. E Crisóstomo ainda vai dizer que ele descreve a festa do amor, a festa ágape, como lindíssima, como benéfico hábito, porquanto favorecia o amor e era um alívio para os pobres e também disciplinar no quesito humildade. Porque na festa ágape, todos, tanto rico como pobre, comia da mesma mesa e comia do mesmo pão e bebia do mesmo cálice. Então a festa ágape era boa, mas eles tiveram que ir distinguindo, pelo menos aqui na sociedade de Corinto, Paulo escreve isso, distinguir, separar, de separar então do que era um ato sagrado, a ceia do Senhor da ceia ágape. A ceia ágape dos corintianos, da igreja de Corinto, se tornou glutonaria e bebedice. Tá? Então Paulo diferencia, regulamenta, mas com o passar do tempo, com a evolução da igreja, o crescimento da igreja, já no segundo século, já é então, pelos escritos de Inácio, de Tertuliano, já se percebe que foi separando o que era uma refeição pública entre os cristãos da Eucaristia ou da ceia do Senhor, o pão e o cálice, como um memorial e não mais para satisfazer a fome, sua barriga, ou seja, comer até se saciar e beber. Não, isso é outra coisa diferente da Eucaristia, tá bom? Eucaristia, como nós chamamos a ceia do Senhor,
diferente da festa ágape, a ceia de amor. Tá bom, queridos? Espero que eu não tenha sido confuso aqui na minha fala, mas o que você precisa entender que a igreja de Corinto, na sua festa ágape, na sua ceia de amor, que eles entendiam estar celebrando uma ceia ao Senhor, era na verdade glutonaria, divisão social, até partidária entre as várias facções da igreja. Além disso, a divisão social entre os mais ricos e mais pobres, além de egocentrismo, uns comerem até ficar saciados e outros até se embriagar, e outros, por sua vez, estarem com fome. Então, a carta de Paulo vem para regulamentar isso e colocar, então, uma distinção de que como é sagrado o ato da Eucaristia, ou da ceia, o dar graças ao pão e o cálice. Tá bom, meus queridos? Então, já no segundo século, vai se distanciando uma cerimônia da outra, porque os corintos, a igreja de Corinto, não entendeu como era sagrado a ceia do Senhor. Tá bom, meus amados? Eu ainda deverei gravar um outro vídeo sobre mais propósitos da ceia. Aqui neste vídeo eu não pude falar sobre todo o ensinamento, toda a função, o propósito, as características da ceia na vida espiritual do crente. Nesse vídeo não vai dar tempo para isso, devo gravar outro, mas o objetivo desse vídeo era trazer a você como era a ceia, pelo menos na igreja de Corinto, e como ela foi mal interpretada, como ela não foi reconhecida, talvez como Paulo havia ensinado. A má interpretação da ceia. Então Paulo escreve essa carta para regulamentar. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo bíblico, próxima curiosidade da palavra de Deus. Deus os abençoe em Cristo. Amém e amém. Até a próxima. Deus vos abençoe.